Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso e no tema de hoje eu quero trazer para vocês uma balança de bioimpedância e eu quero abordar uma coisa que eu pessoalmente tive muita dificuldade de encontrar. Seja aqui mesmo no YouTube ou em qualquer outro lugar, é muito difícil a gente encontrar testes comparativos para a gente ver a real precisão dessas balanças de bioimpedância mais em conta. E fica até o final desse vídeo que eu quero mostrar para você exatamente como é que é a precisão dessa balança que eu comprei, que custou algo em torno de R$500, para uma balança profissional que custa para mais de R$50 mil. Vamos lá? Mas antes de tudo eu quero que você acompanhe um unboxing dessa daqui, da balança de bioimpedância digital Smart com 8 pontos de análise da Exclusive Medical, que é a balança de bioimpedância que está aqui comigo. Então vamos ao unboxing para você ver o que tem dentro da caixa. Pessoal, estamos aqui, unboxing feito da balança corporal digital Smart com handle, ou seja, ela vai ter aqui 8 partes, vai ter 8 pontos de medição da bioimpedância, diferente das balanças mais tradicionais, que a gente costuma ver que só tem os pontos da própria balança, geralmente são 4, como da Xiaomi Mi Body Composition Scale, que é uma balança que eu já tenho, que é uma balança que eu já trouxe aqui no canal. Nesse caso aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí do outro lado do handle mais 2 pontos para bioimpedância. Ela vai fazer a análise de peso, análise do IMC, calorias, vai calcular a massa muscular, gordura visceral, taxa de proteína, peso ósseo, taxa de gordura corporal, teor de água e o tipo de corpo. Então a gente tem aqui balança corporal digital Smart com handle, bioimpedância profissional 180 kg. Isso aqui é a marca. Temos aqui mais algumas informações na parte de trás, alguns certificados que ela possui, Ou seja, uma balança bem bacana, aparenta, pelo menos promete ter uma precisão superior às tradicionais. Uma coisa que me chamou a atenção nela, pessoal, é que o relatório fornecido pelo app dela é até um pouco parecido com as balanças da Embody, que é uma marca bastante conhecida, que tem balanças aí bem caras. Unboxing feito, como você pode ver aí, bem bonita a balança, eu pessoalmente gostei bastante e eu quero falar com vocês sobre o exame de bioimpedância, que é um exame elétrico, que ele vai utilizar pontos enviando sinais para medir a composição do seu corpo em relação à quantidade de gordura, a quantidade de músculo, e ele vai fazer algumas indicações. Esse tipo de exame de bioimpedância, ele é muito bom para quem quer fazer um acompanhamento e verificar a evolução de algum projeto que ele tenha, seja para ganhar peso, perder peso, enfim, é uma balança muito legal. Inclusive, ela se torna muito prática porque ela sincroniza diretamente com o seu smartphone. Ou seja, você consegue sincronizar ela com o seu telefone e você não precisa ficar anotando, fazendo tabelinha, ou seja, é uma balança bem fácil de se utilizar, inclusive de se fazer o registro. Essa aqui no caso, ela inclusive emite relatórios que você pode imprimir diretamente, o que é muito legal, e a gente já vai fazer a comparação desse relatório no final do vídeo com relatório de uma balança profissional da marca Embody, que é uma das marcas mais conhecidas que eu pessoalmente tive a satisfação de utilizar quando eu estava fazendo avaliação física na academia. Pessoal, o exame de bioimpedância eu já utilizei, inclusive já tem análise aqui no canal da Xiaomi Mi Body Composition Scale 2,
que é uma balança similar a essa aqui, diferente dessa aqui, que ela é da Xiaomi, obviamente, o fabricante, e ela tem 4 pontos que você vai pisar e nesses 4 pontos ela vai fazer a leitura através da bioimpedância dos seus dados. E pessoal, ela é muito pouco precisa. Na época em que eu cheguei a fazer o exame na balança da Embody, né, em uma das academias bem renomadas aqui no Rio de Janeiro, eu pude perceber uma diferença do percentual de gordura de algo em torno de 18% que estava na balança da Xiaomi com algo em torno de 11 e 7% posteriormente na balança da Embody, ou seja, enquanto a balança da Xiaomi apresentava um percentual de gordura de 18%, a Embody, uma balança de mais de 50 mil reais, apresentava algo em torno de 7% para mim. Ou seja, a diferença do resultado era gritante, muito grande mesmo, e para quem está fazendo um acompanhamento mais preciso, isso dificulta muito no dia a dia. Outra coisa, pessoal, é que eu tenho utilizado, mesmo sabendo da imprecisão da Xiaomi, eu tenho utilizado ela para comparar com ela mesma, então eu não utilizava nenhum outro método de comparação. Lembrando que o método da balança da Embody, ela chegou até a ser bem parecido com o método que eu utilizei de adipômetro. No caso, eu utilizei um método de 3 pontas, né, de 3 medições do adipômetro, que seria essa parte aqui do peito, do abdômen e também da coxa. Com isso, eu tive um cálculo que ficou bem próximo ao cálculo que a Embody me trouxe, né? São 2 métodos diferentes de medidas. E o que eu quero fazer com vocês aqui hoje é comparar também o resultado dessa balança da Exclusive Medical com essa da Embody e também mostrar para vocês o resultado através do adipômetro, porque eu não consegui achar, na verdade, procurei bastante conteúdo sobre isso na internet. A gente tem muita análise de balança de bioimpedância, mas quando a gente pergunta da precisão, ninguém sabe ao certo, né? E a verdade é que essas balanças muitas vezes jogam para cima a precisão em relação aos seus dados, o que para quem está acompanhando quem está procurando um resultado um pouco mais preciso, né, é uma completamente perda de dinheiro investir em algo que não tem um mínimo de precisão. Então vamos falar, antes eu quero mostrar para vocês aqui, depois eu vou para a tela do computador para mostrar os resultados, comparado o resultado da Exclusive Medical com o resultado da Embody. Então, pessoal, já tô com a balança aqui, né? Vou mostrar para vocês a forma como eu devo segurar elas, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é segurar ela da forma correta. Eu vou colocar os meus 2 dedões aqui, né? Nessa posição, e aqui na frente eu coloco assim meus dedos, né? Todos eles conectados nessa parte de metal, né? E aí eu vou subir na balança e vou esticar as minhas mãos ou em 45 graus ou para frente. Então eu vou subir e fico nessa forma até ela terminar completamente a leitura, tá, pessoal? Então eu vou ficar aqui segurando dessa forma, lembrando que eu não posso chegar os meus braços para próximo da minha cintura, então eu tenho que ficar segurando aqui dessa forma até ela fazer o término de toda a leitura. E eu vou mostrar para vocês assim que ela fizer o término, como que ela exibe, inclusive o painel dela, que é muito bonito, pessoal. O painel dela é colorido, já mostra aqui os dados. Deixa eu colocar um zoom aqui para vocês. Já posso sair, já teve a leitura. Aqui, pessoal, mostrando para vocês aqui alguns detalhes dela, né? Ela é bem bonita, realmente, ela é toda feita em vidro. Aqui tem esse painel, né? Como vocês viram, esse visor, onde você pode ter todas as informações, quer dizer, boa parte, né? Na verdade, ela traz muito mais informação. Você já pode ter aqui, você pode apertar esse botãozinho aqui, que ela já liga o painel, né? Como você está vendo, um visor colorido, bem intuitivo, chamativo, muito legal. Isso aqui é ponto positivo dela. Já vem com um cabo, né, que conecta diretamente, né, aos eletrodos aqui da mão, para você tá fazendo a utilização de todos os eletrodos. Lembrando que se tiver algum erro, se você não tiver segurando os eletrodos da mão, ela não vai te dar os dados de bioimpedância. Ela vem com cabo USB, pessoal, porque outra coisa legal dela, ao que tudo indica, ela tem uma bateria interna
A princípio existe até um modelo que fala que precisa colocar pilha, mas não é o caso dessa aqui. Aqui atrás você não tem nenhuma área para estar colocando pilha, né? Como você está vendo. Então, ele inclusive fala aqui, ele tem uma capacidade máxima de 180 kg e uma bateria interna de 300 mAh, ou seja, recarregável. Então, diferente do outro modelo que tem dela mesmo, ela não precisa de pilha, ela tem uma bateria recarregável que você recarrega por aqui pelo USB. Pessoal, o aplicativo é esse aqui, ó, FitDays, né? Esse aqui é o aplicativo dela. E a partir do momento que eu já deixo o aplicativo aberto com o meu Bluetooth ativado, é só eu apertar a balança, né? No caso eu estaria pisando, que ela já faz a leitura automaticamente e como você pode ver aqui, ó, já está fazendo a conexão junto com o Bluetooth. Lembrando, pessoal, que mesmo que eu pise nela sem estar com o telefone próximo, ela registra na própria balança e assim que eu faço essa conexão como eu fiz agora, ele já vai registrar os dados. Então, pessoal, já estou aqui, né, com o meu celular em mãos para mostrar para vocês como que é a usabilidade do aplicativo que eu tenho que utilizar junto com a balança. No caso, é esse app aqui, o FitDays. E, pessoal, o variamento é muito simples, basta que eu clique aqui em adicionar dispositivo, né? Eu vou vir aqui em conta, dispositivo, adicionar dispositivo, ele vai procurar por Bluetooth, eu clico lá, eu aperto, eu piso na balança e se o Bluetooth do meu celular estiver ativo, ele já vai fazer esse contato, essa sincronização e já vai permitir ali que você faça a primeira medição de peso. Eu já fiz algumas aqui. Logo que você cadastra, você tem que criar um usuário, né? Então, por exemplo, você vai vir aqui em adicionar um novo usuário e você vai preencher os teus dados. É muito importante que esses dados aqui sejam preenchidos da forma correta, porque muito da bioimpedância vai levar em consideração também os dados que você está trazendo. Caso aqui, homem, parari, parará. E ele tem uma opção muito interessante que é o modo atleta. Que se você ativar ele, esse modo, na verdade, vai ser utilizado, e ele explica aqui, que é um modo adequado para pessoas que há muito se exercitam fisicamente ou que se exercitam regularmente, ou seja, mais de 3 vezes na semana. O modo atleta vai ajustar o modelo de cálculo da composição corporal, aplicável apenas a pessoas com 18 anos ou mais. E aqui, pessoal, eu fiz 2 cadastros, como você está vendo aqui nas minhas contas, um como usuário com o modo atleta ativo e o outro sem o modo atleta estar ativo. E eu percebi que os dados foram os mesmos, né? Então, a leitura das informações foram as mesmas, sem nenhuma modificação. Aqui a gente tem tabelas, pessoal, mostrando aqui de trás para frente, que ele faz um comparativo com os dados, ou seja, peso, né? Ele tem uma variação aqui do peso, do IMC, da gordura corporal, da água corporal, todos os dados que ele coleta, você pode ver uma evolução, que pode ser em relação à semana, ao mês, ao ano. Então, isso aqui pode sofrer variação de acordo com o que você coloque, você queira ver em termos aqui de dados. Se eu clicar aqui nessa setinha, ele coloca aqui na horizontal para mim, para eu poder ver. É muito legal de fazer o acompanhamento dessa forma, se torna muito simples. Então, basicamente, é isso aqui que a gente tem nessa tabela. Eu posso clicar em dados do usuário e se eu clicar para a esquerda, eu posso deletar uma informação caso eu queira apagar algum registro que eu já tenha feito ou navegar aqui pelas datas. E aqui, pessoal, a parte mais importante, que é a parte da balança, onde você tem aqui todos os dados capturados. Ele coloca um desenho, a princípio, aqui do corpo, né? E ele já coloca as informações de acordo com a minha pesagem e com os meus dados. Ou seja, quanto que eu vou ter aqui de massa muscular magra do lado direito, do lado esquerdo, quanto que eu vou ter de gordura do lado direito, do lado esquerdo, dividindo entre parte superior, o meio aqui do abdômen e as pernas. Então, ele traz todas essas informações. Se eu clicar nesse botãozinho aqui, aparece o relatório que quem trabalha na área da saúde pode estar compartilhando com os clientes, você pode estar usando isso aqui. Esse relatório, inclusive, pessoal, ele é muito parecido com o relatório de uma balança da Embody, da qual eu vou fazer a comparação no próximo passo desse vídeo, então acompanhe esse vídeo até o final.
e eu vou fazer o acompanhamento, a comparação dos dados dessa balança com o da Embori, que é uma balança profissional, de uso, inclusive, muito caro, difícil, não dá para a gente comprar, mais de 20 mil reais. Então, ele me dá um relatório aqui bem bacana para eu poder fazer a leitura ou compartilhar com o cliente. Se eu quiser, eu posso ver os dados aqui mesmo no próprio aplicativo, ó. Posso fazer o contraste com o dado, comparando com o dado anterior ou com o dado de alguma data. E aqui ele me dá toda a leitura e todos os dados que ele captura, como peso, IMC, gordura corporal. Se eu clicar na setinha, ele me diz se isso aqui é pouco, é muito, está em excesso. Então aqui, ó, fino, padrão, excesso, gravemente acima do peso. Taxa muscular, ele me diz se está boa, se está padrão, se está excelente. Massa livre de gordura. Então ele me dá muitas informações aqui, gordura subcutânea, gordura visceral, água corporal, massa muscular esquelética, massa muscular, massa óssea, proteína, taxa de metabolismo basal, idade metabólica, massa gorda, água corporal, massa proteica, peso corporal ideal. Isso aqui eu não me preocuparia muito, porque, por exemplo, eu tô com 62, quero ganhar massa muscular, então eu não vou me ligar no que ele acha que é o ideal, né? Na verdade, está mandando eu perder peso. Quando, até pelo percentual de gordura que ele está acusando, 9,2%, já é algo bem baixo. E logo abaixo, pessoal, a gente tem aqui a identificação do nível de obesidade e do tipo de corpo. No caso aqui, ele identifica músculo. E logo abaixo, a gente tem a análise da gordura segmentar, que é aquela mesma informação lá de cima. Né? E o equilíbrio muscular, que é quanto de massa magra você tem dependendo da parte do corpo que a gente esteja falando. Então aqui eu tenho 3,3 quilos do lado esquerdo, 3,4 do lado direito, aqui nas pernas e também na região do abdômen. Pessoal, é um aplicativo bem bacana, eu posso clicar aqui em mais, ó. Posso adicionar outros dispositivos, tem dispositivo que faz leitura de circunferência, tem dispositivo que faz leitura de altura, posso estar cadastrando aqui em cima vários usuários, posso cadastrar, agora eu esqueci o número de usuários que ele permite, mas posso ter outros usuários, posso ter convidado. Então, se você quiser fazer registro de paciente, se você quiser registrar outros membros da família, é só fazer aqui. Eu fiz 2 registros, um com e sem modo atleta, somente para testar, né? Então, basicamente, esses daqui são as informações do aplicativo, bem intuitivo. A gente tem um vídeo tutorial aqui de como você vai usar a escala para se pesar de maneira correta. Então, você tem aqui a amostra de como você deve fazer essa pesagem, como eu mostrei para vocês no vídeo, pessoal. Aqui não está fazendo... Aqui, ó. Então, ele mostra como você vai segurar, né, os pontos. Em inglês, né, mas está fácil de entender, né? É só você segurar daquela forma que eu mostrei anteriormente no vídeo. Você vai colocar seus braços a 45 graus ou a 90 graus, né? Ele tem que estar afastado do teu corpo, essa parte dos eletrodos tem que estar afastado do teu corpo, e aí ele mostra, e aí você aguarda quietinho, sem se mexer, sem balançar, de preferência sem roupa, né? Óbvio que eles não iam usar uma pessoa aqui com roupa para fazer a medição, mas de preferência sem roupa para não dar nenhum tipo de interferência, de preferência assim que acordar depois de ir no banheiro, bexiga vazia, sem estar molhado. Se você está molhado, isso também tem interferência em relação aos dados. Então, é impedância, é um sinal elétrico que ele transmite, ou seja, tudo isso pode sofrer variação. Pessoal, eu já ia esquecendo, quero mostrar para vocês agora um comparativo com os dados da Mi Body Composition Scale 2, que é a balança da Xiaomi. E ela utiliza o aplicativo Zip Life, né? Como você pode ver, a última medição que eu fiz foi no dia 15 de julho. E aqui os dados que nós temos no FitDays com a nossa balança foram capturados também no dia 15 de julho, né? E só para você ter uma noção de quão diferentes são os dados, a gente tem aqui a gordura visceral 8, né? Quando lá na nossa balança a gente tem apenas gordura visceral. Quando a gente fala de percentual de gordura, são 17,8% contra os 9 lá da nossa balança. Então,
Inclusive, se eu levar em consideração o percentual que eu obtive no adipômetro com 3 dobras, a gente pode dizer que da Xiaomi é muito imprecisa, ela erra muito, erra feio, erra rude, né? E nós temos aqui os outros dados, como o músculo, ele não mostra de forma segmentada, né? Onde se é na parte direita, se é na parte esquerda do músculo, do corpo, não mostra se tem uma simetria de todo o corpo humano. Então, ela é muito mais pobre, vamos dizer, em termos de resultado. Inclusive, aqui, taxa de metabolismo basal, 1.403 contra 1.590. Então, a diferença é muito... Pessoal, agora eu quero fazer a comparação com vocês, 2 dados que eu obtive dessa balança com os dados da Inbody, uma balança de uso profissional que é para mais de 20, 50 mil reais, é bem cara comparada a essa nossa aqui de 500. Então fica no vídeo e segue a gente. Então, pessoal, estamos aqui, né? Quero mostrar para vocês, compartilhar com vocês os dados que a gente obteve da balança de bioimpedância, tá? Lembrando que eu não estou utilizando os dados que eu fiz agora, fazendo o teste com vocês, estou utilizando os dados que eu fiz assim que eu acordei, depois de ir no banheiro, sem roupa. Essa é a forma correta de você estar utilizando ali, tá fazendo a ferição através da bioimpedância. Lembrando, pessoal, também que a bioimpedância ela vai ter algumas variações ali, dependendo se você se exercitou muito no dia anterior, dependendo da quantidade de líquido que você tem ingerido. Então, são vários fatores que fazem com que a bioimpedância possa não ser tão precisa. Então, muita gente, na verdade, acaba tendo um certo receio e um desconfiômetro da bioimpedância por conta desses pontos relativos, né? Dessas variações que ela pode facilmente sofrer. Entretanto, se você sempre fazer a medição da mesma forma, no mesmo horário, né, dentro daquele mesmo ambiente, muito provavelmente você vai ter resultados seguros que você pode estar seguindo ali, fazendo o acompanhamento da sua evolução. Eu trouxe aqui, vou compartilhar com vocês. Esse aqui são os dados que eu fiz hoje, tá, pessoal? Na parte da manhã, estômago vazio, assim que eu acordei. E, pessoal, eu quero comparar com vocês, como eu falei, com os dados de uma balança de mais de 50 mil reais, que é a balança da Inbody. Você vê aqui, inclusive, que o relatório ele é bem parecido. Esse relatório você tira no próprio aplicativo, que é o relatório de análise de composição corporal. E aqui, pessoal, não adianta eu passar muito aqui o meu relatório pessoal, eu vou direto aqui para o comparativo, né? E foi uma das coisas que me chamou a atenção nessa balança, que o aplicativo dela já fornece um relatório muito parecido com o que a gente tem na Inbody, né? Então, a gente tem aqui meus dados, né? Dados de altura, enfim, todas as informações. Lembrando, pessoal, aqui que eu tenho uma diferença da realização dessas duas bioimpedâncias de algo em torno aí de uns 5, 6, 7, de uns 2 meses. Então, tem uns 2 meses de forma distinta entre um relatório e outro, mas, de toda forma, eu não aconselho você comparar resultado de marca de bioimpedância com marca diferente. Sempre utilize para parâmetro de comparação a mesma marca, de preferência a mesma balança. Eu, pessoalmente, quando compareci lá na academia para fazer a minha bioimpedância, eu sim busquei a mesma academia, embora eu fizesse dentro de uma rede. Eu sempre busquei utilizar a mesma balança enquanto eu estava naquela academia, justamente para não ter variação nem de balança ainda que da mesma marca fosse. Então, vamos fazer aqui o comparativo, e uma das coisas que mais me impressionou, pessoal, é justamente os dados. Quando eu me pesei, por exemplo, hoje eu estava com aproximadamente 62,8 quilos, como você pode ver, e na época eu fiz uma pesagem que estava com 62,5, né? Então, o peso aqui é quase o mesmo, peso bem parecido, bem similar. Aqui nós temos, no relatório dessa nossa balança do Fit Days, a gente tem um percentual de gordura que está aqui, deixa eu ver...
Aqui, ó, percentual 8,5%. Pessoal, e aqui que encontra a minha grata surpresa, a minha feliz surpresa com essa balança de R$ 500. Por quê? A balança da Embody que eu fiz lá na academia, que é uma balança bem mais cara, ela me deu um percentual de gordura de 7,4%. E aqui ela me deu um percentual de gordura de 8,5%. Ou seja, valores muito aproximados em termos de relatório de bioimpedância. Se você buscar, o IMC é um cálculo bem preciso, tá? É um cálculo matemático, não tem como errar. Mas se você buscar aqui a taxa de metabolismo basal, que a Embody me forneceu de 1.620, essa balança aqui me deu uma taxa de metabolismo basal de 1.610. Ou seja, muito parecida também. Lembrando que a gente está falando de uma balança de R$ 500 comparando com os dados de uma balança de 50 mil. Então, assim, é algo realmente diferente. Quando a gente tem, inclusive, esse gráfico aqui que ele mostra a massa magra segmentada, você vê que o relatório também é muito parecido. Equilíbrio muscular do lado esquerdo, 3,4 quilos, na Embody 3,5. Lado direito, 3,5, aqui 3,6. Inclusive, essa variação de 0,1 quilos está presente na balança que eu estou trazendo aqui para vocês, a análise. Então, bastante preciso, bem parecido. Embora a gente tenha uma discrepância aqui de 2 meses de dados, eu acredito que os dados... uma balança não vai dar o mesmo dado que a outra, né? São marcas diferentes, são metodologias diferentes, mas aqui a gente tem uma precisão muito grande, principalmente comparando o valor do equipamento. E aí, seguindo, nós temos massa magra, temos aqui 33,4 quilos. A nossa balança no aplicativo FitDays deu algo em torno de 32,4 quilos, ou seja, bem parecido também, um valor bem aproximado, e tem depois aqui o percentual, achei bem interessante. Nós temos aqui, eu acredito que a gente tem até mais informações nessa balança, através do aplicativo FitDays, do que na própria Embody. Você vê aqui a questão de sal orgânico, né? A gente não encontra essa informação na Embody. Água corporal, que é um valor tradicional aqui, que a gente costuma encontrar. Quando eu fiz esse cálculo com adipômetro, usando 3 dobras, eu mesmo medindo, né, pegando o adipômetro no peito, na barriga e na coxa, eu encontrei algo em torno de 8% de gordura em mim. A balança chegou em 8,5%. Então, ao meu ver, é uma precisão que a gente pode sim levar em consideração. A própria balança, ela se intitula na caixa como uma balança profissional. Eu não estou dizendo que os dados dela são incontestáveis. Nem estou dizendo que os dados dela são tão precisos igual a da Embody, mas eu estou trazendo para vocês que, em termos de comparação, ela está muito próxima da Embody, muito longe da Xiaomi e muito próximo daquele resultado que eu obtive com o adipômetro. Ou seja, é uma balança que eu, pelo resultado que está apresentando, eu pessoalmente, Felipe, estou gostando bastante. E ela mostra esse relatório aqui que eu posso fazer impressão. Você que é nutricionista, você que trabalha com desenvolvimento de atleta, ou então de pessoas que querem fazer o devido acompanhamento, você imprimir esse relatório e entregar a folha para ele é muito bacana. Lembrando que a balança ela permite que você cadastre diversas pessoas. Então, pessoal, você já consegue ver, eu já vou mostrar, como você viu dentro do aplicativo dele, ela se mostra muito precisa quando faço a comparação com uma balança bem mais cara. Então, assim, embora a bioimpedância seja uma metodologia questionável, né, muita gente não gosta, dá sim para a gente utilizar como parâmetro de comparação, ainda mais quando a gente usa o mesmo dispositivo, a mesma metodologia e o mesmo ambiente. Quando eu falo mesmo ambiente, horário do dia parecido, depois de você ir no banheiro, sem você ter tomado banho, né? Se você está molhado, isso influencia.
né? Então, isso tudo dentro do mesmo ambiente para você comparar é muito importante, muito bom. E aqui a gente tem, inclusive, né, a impedância que ela utilizou, braço direito, 20 Hz e 100 Hz. Né? Você tem isso aqui também na nossa balança, mais em conta. Então, você tem aqui uma série de similaridades que você encontra e até mais informações. Então, eu consigo localizar aqui o meu o peso-alvo, o controle de peso, né? Quanto que eu preciso ganhar para atingir meu peso-alvo. Aqui o controle muscular, o IMC, a taxa de gordura corporal, ele dá aqui o tipo de corpo que você tem, né? A avaliação do tipo de corpo, né? Ele faz essa avaliação. Gordura visceral, taxa de metabolismo basal, peso corporal livre de gordura, a quantidade de gordura subcutânea, SMI, idade do corpo, um parâmetro que ele usa aqui para dizer, eu tenho 32 anos, ele está dizendo aqui que seria uma idade de um corpo de 29, positivo, né? Aqui é a impedância que ele utiliza, bioelétrica, que é a mesma coisa que a gente tem no relatório aqui da Embody, né? Você pode comparar os dados. E a análise de gordura, assim como a gente tem aqui, gordura segmentada. Quanto de gordura você tem em cada parte do seu corpo. E esses dados, pessoal, também não está muito distinto, não. Aqui ele está me dando, por exemplo, 2,3 quilos no abdômen, aqui ele me deu 1,3. 0,1 nos braços e aqui ele está me dando 0,2. 1 quilo de gordura nas pernas, aqui ele está me dando 1 quilo, ou seja, bem preciso. Assim como é no equilíbrio muscular, que é a quantidade de massa magra que eu tenho de acordo com a minha parte do corpo. Isso é muito bacana também para eu poder identificar falta de simetria, né? O que é muito interessante também. Às vezes um braço está mais musculoso que o outro, você consegue ter essas diferenças. Então, pessoal, essa é a comparação. Você está vendo aqui o relatório no aplicativo das duas balanças. Eu, pessoalmente, achei ela muito precisa. A outra marca da Embody, que é uma marca de... Vou até colocar aqui, ó, para vocês verem. Uma balança da Embody. No mercado, vou até tentar localizar aqui o modelo que eu fiz na academia, o modelo que eu utilizei. Não é nenhuma dessas daqui. Ela é em pé, para você ver aqui, AliExpress, R$13.000.